rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Tema da semana: a Igreja. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para crescermos no conhecimento da palavra. Nesta temporada estamos estudando sobre os ensinos de Jesus. Esse é o nosso guia de estudos. Você pode ter mais informações no endereço que está aí na sua tela. Sempre eu gosto de lembrar, né, que a base do estudo é a palavra de Deus, mas a gente tem aqui um norte, vários temas que são estudados separadamente durante 13 semanas. Eu quero apresentar os meus amigos que já estão conosco nesta temporada, são conhecidos, mas sempre é bom lembrar. Vou começar aqui pela que está à minha direita aqui, pastor Ezequias Guimarães, pastor da comunidade adventista na região de Jacareí, no Jardim América. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. É um prazer estarmos novamente juntos. Privilégio. Pastor Carlos Steger. Steger, qual é a origem, pastor Steger? O sobrenome é alemão. Alemão. Ok. Meus avós vieram da Alemanha. Ok. Pastor Carlos Steger, que é o autor do nosso guia de estudos dessa temporada, diretor da Faculdade Adventista de Teologia na Argentina. Um prazer acompanhá-los. Você é bem-vindo acá. Sempre só para o senhor, né? Como o senhor está se esforçando no português, nós nos esforçamos aqui, viu, pastor? Seu espanhol está cada vez melhor. Obrigado pela motivação aí. Pastor Gilson Brito, pastor da Igreja Adventista na região de Minas Gerais. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. O conselheiro, o orientador dos pastores para a região leste do estado de Minas. Exatamente. Privilégio tê-lo aqui com a gente, viu, pastor? O privilégio é meu. Eu quero lembrar a você que está acompanhando, que acompanha Lições da Bíblia, nós sempre oferecemos a revista Princípios. Você vai encontrar uma série de orientações da Palavra de Deus e aí você vai descobrir que a sua vida tem um significado, sua vida tem um propósito. Vamos orar a Deus, pastor Gilson, por favor, pedir a iluminação do Senhor mais uma vez. Pai querido, ao nos reunirmos no Teu nome, nós invocamos, Senhor, Tua bênção, Tua presença, para que todos tenhamos compreensão do tema que vamos estudar e essa compreensão seja extensiva a todos aqueles que com sinceridade também estarão conectados com a Tua palavra, buscando essa orientação. Nós oramos com gratidão em Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar os amigos que em todas as igrejas adventistas do sétimo dia, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, em algum momento existe um período de estudo do que nós abordamos aqui no Lições da Bíblia, exatamente o mesmo assunto. Portanto, você é convidado especial, nosso convidado. Vá à igreja mais próxima aí da sua casa, entre no site Encontre uma Igreja, você vai descobrir ali o endereço e diga, olha, fui convidado pelo programa Lições da Bíblia, estou aqui e quero entender mais a respeito do assunto. Lá você pode colocar suas ideias, suas opiniões, seus questionamentos, tá bom? Amigos, dentro dos ensinos de Jesus, não podia, para alguém que fez seu doutorado em eclesiologia, não é, pastor Carlos? Sim. Não podia faltar o tema igreja, dentro dos ensinos de Jesus. Junto com esse tema vem, o tema, eu diria assim, ele está dividido, pastor, numa parte conceitual do que é a igreja, como o Senhor trabalhou, mas também da valorização da unidade, os desafios que a igreja tem para se manter, né? Quando a gente fala desse tema igreja,
hoje nós enfrentamos algumas objeções. Existem vários títulos. Algumas pessoas acreditam no Senhor, aceitam o Senhor, mas não querem estar ligadas a uma igreja, uma denominação, eu até diria uma instituição. Não estamos aqui para apresentar razões especificamente, né? Mas como nós podemos olhar para esse assunto, eu pediria assim como desafio, de uma forma simpática, que é um privilégio poder fazer parte de uma igreja, ou posso usar a expressão, uma comunidade religiosa, que seja também, que tenha uma função administrativa, tenha áreas administrativas, seja uma instituição. Como eu posso fazer parte e ter a certeza de que, mesmo fazendo parte ali, eu sou de uma instituição, eu estou seguindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo desejou? Porque talvez essa versão seja, não, eu não quero me corromper. Pastor. Os evangelhos mostram claramente, todos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus tinha discípulos. Os discípulos iban con Jesús, acompañaban a Él, estaban junto a Jesús. Y si você quer estar junto a Jesús, você tem que estar junto com os outros discípulos. Não tem como estar com Jesus e não estar com os outros seguidores do Mestre. E esse grupo de seguidores, Jesus Cristo indicou que Ele tinha a intenção de que constituíram uma comunidade de crentes, de seguidores dele. Y en dos lugares, dos evangelios, en Mateo 16 y 18, Jesús falou da igreja. A palavra igreja vem de grego eclesia, que tem o significado de aqueles que han sido chamados para salir de algum lugar e venir para estar juntos. Na realidade, essa palavra já aparece no Antigo Testamento, não na Bíblia hebraica, mas na tradução grega, conhecida como a versão das 70, ou Septuaginta. Aí aparece frequentemente eclesia para referir-se à congregação dos filhos de Deus, do povo de Deus, o povo de Israel. E Jesus Cristo toma essa palavra e ele diz, aí em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Ele indicou claramente sua intenção, seu propósito de ter uma igreja, que ele mesmo edificaria. Quer dizer, a igreja não é uma invenção, uma criação dos homens. É o plano de Deus que tem que existir a igreja. Uma comunidade. Uma comunidade que o Senhor decidiu chamar eclesia e traduzido é igreja. Ok. Igreja. E a gente tem essa visão no Antigo Testamento, quando o Senhor citou, nós nos referimos ao povo de Israel. Uhum. O Senhor sempre teve em todas as épocas os seus representantes, seus filhos, né? Exatamente. Sim. Talvez a grande questão, antes da gente entrar aqui no texto de Mateus 16, 18 especificamente, seja que esta comunidade se organizasse. Uhum. E aí o fato de se tornar uma organização, se transformasse numa instituição, aí ela deixaria de ser o propósito divino. Como que a gente... Não. É boa a pergunta, porque se bem temos uma continuidade do Antigo Testamento
para o Novo Testamento, que sempre Deus teve um povo, o povo de Israel e depois a igreja. Também há uma diferença. Qual é a diferença? O Antigo Testamento fala da aliança de Deus com o seu povo, mas o povo de Israel muitas vezes quebrou, rompeu aquela aliança. E Jesus Cristo estabeleceu a nova aliança com seus discípulos. Lembramos a última cena. Sim. Então, agora, continua sendo o povo de Deus, mas organizados baixo a nova aliança. Sobre a nova aliança. Chamamos de Israel espiritual. Né? O Israel espiritual, e agora com os princípios que Cristo estabeleceu, que não são contraditórios os do Antigo Testamento, porque Jesus Cristo indicou, como vamos ver em outra lição, que os mandamentos e muita coisa que vem do Antigo continua agora, mas tem a novidade da morte de Cristo como nosso Salvador e que todo agora está ao redor dele. Pode terminar, pastor, raciocínio. Ok. Sim. Então, Jesus não indicou todos os detalhes, dizem? Sim. Da organização da nova estrutura. Mas, mediante o Espírito Santo, nós observamos no Novo Testamento como em um processo gradual o Senhor foi guiando a sua nova comunidade de crentes para ir construindo aquela organização necessária para cumprir a missão. Ok, talvez aí seja o grande detalhe, a necessidade para que o Evangelho fosse levado a todas as pessoas. Exatamente. Olha, nunca a organização é um fim em si mesmo. Quando nós olhamos o Novo Testamento, cada passo, cada avance na organização surge da necessidade de atender um problema prático da vida da igreja. Como foi o caso dos diáconos. Isso. A igreja cresceu, nós precisamos nos organizar. Isso. E a gente vê na diversidade dos dons o mesmo. Então, nós temos muitas necessidades, precisamos nos organizar. E para que todos sejam atendidos. Então, a motivação são as necessidades. É uma introdução assim um pouco, vou usar a expressão árida, né? Mas para a gente olhar de forma menos aversiva, né? Assim, às vezes até com mais empatia. Sem preconceito. Sem preconceito, né? Talvez aí seja a questão. Mas antes de entrarmos no detalhamento da base do fundamento da igreja, mas a gente percebe que também no Velho Testamento Deus prezava por essa eclesia, né? Por essas reuniões de ajuntamento. No livro de Zacarias, no capítulo 14, o verso 17... E pela organização, e isso gerava organização. Pode ir, pastor. Zacarias 14, verso 17, diz assim: se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém, havia o templo em Jerusalém, para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre essa família a chuva. A gente vê uma convocação do Senhor para essa reunião. Nunca foi propósito de Deus que o ser humano vivesse encastelado, né, solitário, alienado de outros crentes da comunidade de cristãos. Foi muito excelente a lembrança, pastor. Eles tinham as festas que os tornavam únicos, eles tinham Jerusalém, que era o referencial para eles iam, eles cantavam, e eles tinham, de alguma forma,
eu acho que de alguma forma eu posso dizer, né, pastor, que eles tinham uma organização que os unia no mesmo ideal, no mesmo propósito, com as mesmas intenções. Nesse ajuntamento nós nos fortalecemos, né? Nós renovamos nossos votos, nós nos apoiamos mutuamente. Então, isso é imprescindível para que a sua vida cristã seja cada dia mais renovada, mais fortalecida. É essencial que nós nos apoiemos uns aos outros, uma vez que estamos todos na contramão do mundo, né? E a gente vai cumprir a missão que é o propósito maior. Nosso tempo está indo aqui, a gente gastou um pouquinho, mas eu creio que foi importante, foi benéfico essa visão. Mas eu queria parar um pouquinho em Mateus capítulo 16, verso 18. É um texto que às vezes ele é interpretado equivocadamente. Mateus 16, 18. Estou em Marcos, agora cheguei aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O pastor já citou a expressão edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor estava estabelecendo sua igreja sobre uma pessoa, neste caso, Pedro? Seria um fundamento muito fraco. Nós conhecemos Pedro, como negou a nosso Senhor Jesus Cristo na paixão. Pedro impulsivo, que falava e depois pensava, muitos defeitos. Ainda tinha muitas virtudes também, mas o Senhor nunca puso um homem como fundamento de seu reino. Ele, Deus mesmo, é o fundamento de seu povo. No Antigo Testamento, há muitas referências a rocha, que na realidade é a palavra que utiliza aqui Jesucristo, quando ele diz sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Essa é a tradução mais correta, porque aí utiliza a palavra grega Petra, que significa uma rocha. E você pode buscar em uma concordância Petra, uma concordância grega, e vai observar como no Antigo Testamento, na Septuaginta, e no Novo Testamento, Petra invariablemente significa Deus no Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento. Então, infelizmente aqui a tradução deixa a desejar, né? Sim. Mas a tradução correta é rocha. E, olha, Pedro era um judeu. Ele estava acostumado a ler o Antigo Testamento, ou ao menos escutar na sinagoga. Todo judeu, a escutar rocha, imediatamente iba a lembrar Deuteronômio 32, 4, ou muitos outros passagens que há no Antigo Testamento que falam da rocha como Deus. Assim, quando Pedro e os apóstolos escutaram sobre esta rocha, edificarei minha igreja, eles não podiam pensar outra coisa que não seja Deus, reconhecendo-lhe como Deus. Então, agora Cristo diz, ok, sobre esta rocha, tu me reconheciste como Deus, agora sobre esta rocha, eu vou edificar minha igreja. Muito bom, pastor. Nós vamos voltar porque talvez a compreensão do contexto imediato, que é o que a gente precisa, vai nos dar exatamente esse fundamento que é a intenção do autor bíblico. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos.
você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós estamos estudando no tema de hoje, dos ensinos de Jesus, a necessidade, e agora vamos logo entrar, os sonhos que o Senhor Jesus tem para a sua comunidade, para a sua igreja. Pastor, eu queria que o senhor terminasse aquela explicação do texto de Mateus 18, 16, 18. Eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei, que o Senhor não está se referindo a ele, o Senhor está a palavra aqui é rocha, no Antigo Testamento Deus, agora Jesus Cristo. E o contexto imediato nos ajuda a entender isso. Permita-me ler aqui, verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nós percebemos aqui, no contexto imediato, que ele reconhece verdadeiramente a Cristo, que é a rocha. O tema central de essa passagem é Cristo. A pergunta não é quem é Pedro, a pergunta é quem dizem os homens que sou eu, ou quem dizem vocês que sou eu. Cristo é o tema de toda essa passagem. E aí você leu que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Imediatamente depois, quando Pedro procura dissuadir a Cristo de não ir à morte, Cristo responde, quítate de delante de mim, Satanás. As portas do inferno estavam prevalecendo contra Pedro. Na própria negação também. Na própria negação depois, e muitas outras vezes. Então, não pode referir-se a Pedro essa passagem. E no Evangelho de Mateus, há uma ocasião mais em que Petra, a palavra grega, rocha, aparece. E em Mateus 7, versos 24 e 25, na parábola do homem prudente. E aí, sobre a rocha, o sábio construiu. E qual é a rocha? Jesus Cristo diz, aquele que edifica, que ouve meus palavras e as pratica, ele é como homem prudente que edifica sobre a rocha. Então, ouvir a Jesus Cristo e poner na prática suas ensinanças, isso é edificar sobre a rocha. Cristo é a rocha. Pastor, sim. Em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo vai saudar a igreja em Corinto. E é interessante, ele diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, não é de Pedro, a igreja de Deus. Permita aqui usar um outro texto, 1 Coríntios capítulo 3, 11, diz assim, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não é? E ainda caberia talvez, eu leio depois. Não, por favor, é que eu vou ler um verso do Antigo Testamento. Mas pode ler primeiro, pode ler. Eu queria o 32:4 de Deuteronômio, que o pastor citou, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Pastor, o senhor queria... Não, eu vou usar no outro contexto, Okay. Vou esperar um outro contexto para usar. Eu creio que essa parte ela é importante, como eu mencionei, o nosso desafio é que o telespectador tenha em mente que o Senhor não instituiu
a sua igreja sobre um ser humano, sobre uma pessoa, mas sobre os fundamentos da sua palavra que são revelados em Jesus, Deus. Eu posso mencionar aqui a divindade. Então, todo o fundamento está naquilo que não acaba, na eternidade do nosso Deus. Então, fica para a gente assim, a tranquilidade e a certeza de que confiamos naquilo que é eterno. Ainda que todos os apóstolos e profetas, né, e Foram... tantos outros homens tenham sido importantes, isso, né, isso. mas como instrumentos usados por Deus para abençoar a sua igreja, para ajudar a organizar a sua igreja, para orientar a sua igreja. Qual é o grande propósito do Senhor Jesus aqui para aqueles que fazem parte de uma comunidade religiosa? É viver em unidade, né, pastor? A gente pior do que uma pessoa sozinho viver alienada é uma comunidade desunida, né? Pior do que essa solidão é viver numa comunidade. A gente precisa entender que nós fazemos parte da igreja, mas a igreja não é minha, né? Eu não posso arbitrar de forma individualista, né? Linear. Ali é uma comunidade de crentes e Jesus, pressentindo que e sabendo que de alguma forma isso poderia acontecer lá na frente, ele rogou ao Pai por esse importante objetivo que era que a igreja do Senhor fosse uma igreja unida. Aqui nós podemos colocar uma discussãozinha bem interessante. A unidade não é a uniformidade. Ninguém precisa estar vestido com a mesma roupa, ninguém precisa pensar do mesmo jeitinho, mas nós precisamos preservar esse contexto que nos leva a Cristo e que nos traz Ele até nós também. Posso ler aqui no próprio guia, diz assim: por favor. Jesus não suplicou por uniformidade, mas sim por unidade pessoal, semelhante ao seu relacionamento com o Pai. Ele e o Pai são duas pessoas distintas entre si, com diferentes funções. No entanto, eles são um em natureza e propósito. Da mesma forma, temos diferentes temperamentos, experiências, habilidades e funções, mas todos devemos estar unidos em Cristo. Então é isso, é a unidade na diversidade, né? Isso é possível quando estamos todos conectados a Jesus. A diferença, como foi mencionado, né, pastor? A diferença de pensamentos, a diferença de ideias também, mas olhando na mesma direção. Se você tem uniformidade, você praticamente elimina o livre-arbítrio, né? Você descarta o livre-arbítrio. Nós temos temperamentos diferentes, intenções, mas no que tange a igreja de Deus, nós precisamos preservar esse item tão importante. E essa unidade, Jesus deixa claro aí na sua oração sacerdotal, né, em João 17, de que essa unidade ela tem um propósito também de que a nossa influência sobre o mundo aumente, né? Quando há unidade, a nossa influência é potencializada. Nós nos tornamos mais fortes em convencer as pessoas de que a igreja realmente é a igreja de Deus. Porque é só pelo poder de Deus que pessoas tão diferentes, né, podem ser assim, tão impactadas, tão transformadas ao ponto de, a despeito das diferenças, se manterem unidas. Por outro lado, a divisão nos enfraquece, né? A divisão, ela torna a nossa influência, nós perdemos nossa influência, perdemos nossa força por conta da divisão. Eu até quero usar uma palavra que o pastor Gilson usou, impactar, né? Se a unidade, ela leva o impacto, mas quando a igreja de Deus, ela perde essa unidade, em vez de impactar, ela cria uma situação oposta, né? Ela cria um escândalo. Em vez de atrair, ela repele, né? Afasta. Então. Vocês estão falando, todos nós já pastoreamos, o pastor está no momento pastoreando uma comunidade religiosa, talvez esse seja um dos grandes desafios. Hoje, talvez nós estejamos em outra função pastoral, é criar a unidade na igreja e cada um respeitando a sua individualidade. E todos nós já enfrentamos um momento de divisão. Complicado. Talvez seja o momento mais difícil para a gente ver, né? Mas eu já percebi que nesses momentos de divisão, quando
a gente se submete para o bem da comunidade, olhar o todo e a intenção maior, que é revelar através de nós quem é Jesus Cristo, nós nos rendemos, nós não começamos a olhar só para... A gente olha com uma visão ampla e não simplesmente o que eu quero e o que eu desejo. Pastor? E eu acho que o segredo da unidade da igreja está em seguir que todos temos que poner nossos olhos em Jesus Cristo. Clube ou uma organização que não é religiosa pode procurar unidade e pode até alcançar unidade quando todos colaboram, põem vontade para alcançar um fim comum. Mas a igreja tem outro recurso que não tem nenhuma outra organização. A verdadeira unidade da igreja proviene de nossa unidade com Jesus Cristo. Quando é como uma roda que tem, como chamam em português, em castelhano decimos raios, ok, que unem a roda com o centro. E na medida em que nós estamos todos perto de Cristo, vamos a estar perto um do outro, automaticamente. Se buscamos a Cristo, vamos a ter unidade. Pastor, muito bom seria o mesmo de dizer que nós temos um referencial, né? Exatamente. Um clube não tem, mas nós temos uma referência. A nossa referência é Cristo. Agora, seria muito interessante também, como membro dessa comunidade, aqueles que nos assistem também, assim, de ter uma preocupação muito grande a tal ponto de pensarmos, refletirmos até que ponto a minha individualidade pode tocar nessa unidade. Eu não posso permitir que a minha individualidade arranhe essa unidade, porque com toda a segurança eu posso estar comprometendo todo o corpo. Exatamente. E não é um corpo comum, é o corpo de Cristo, né? A igreja é comparada ao corpo de Cristo. Exatamente, todos sentem. Alguém disse que a igreja é o único corpo que anda na terra e tem sua cabeça no céu. É verdade. Todos nós sentimos quando não existe essa união. Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando sobre a igreja. Primeira parte, trabalhamos um pouco sobre a igreja como instituição, a necessidade de fazer parte de um povo, como isso faz diferença na nossa vida. E agora estamos trabalhando um pouquinho sobre como deve ser o clima, como nós devemos viver como membros de uma comunidade. Vamos ampliar um pouquinho? Nosso guia de estudos apresentou um detalhe bem interessante aqui, viu, pastor Ricardo? O senhor colocou de forma bem reflexiva, que é, eu diria assim, duas coisas que nos levam ao centro, a olhar, aquele que é o centro, a roda que os raios que o senhor usou, mas o que é o centro? É o equilíbrio entre... O centro é Jesus Cristo, é a rocha, e ele expressa de duas formas aqui, o equilíbrio entre o amor e a palavra, a verdade. Que riscos a gente corre quando a gente começa a pender para um lado ou para o outro? Primeiro, de promover o amor de tal forma que se descarte a verdade. Como a gente quer unidade, então vamos nos amar aqui, mas ninguém aqui pode jogar limpo e ser verdadeiro, né? Então a gente abandona a verdade em nome do amor. Por outro lado, achar que a verdade é absoluta e não tratarmos com amor.
aqueles que nos cercam, né? Então, para que o amor seja verdadeiro, para que a verdade seja verdadeira, nós precisamos dessa unidade, desse equilíbrio. A gente não pode deixar a verdade para amar e nem amar para abandonar a verdade, né? E essa verdade também, além dessa sinceridade, é o conhecimento da palavra, da Sim, palavra. sim. Porque, não, isso aqui eu vou deixar para lá, porque isso aqui pode fazer com que... Alguns fiquem chateados, Exatamente, preocupados. e alguns não possam... não, eu não posso aceitar isso aqui é muito... Não, isso aqui não existe mais. Então, a gente faz uma comunidade de amor, mas não uma comunidade que também tem a base, aquilo que foi revelado, aquilo que está na palavra. Aqui, João Sim. 17, verso 17. Na oração de Cristo por sua igreja, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado, realmente, como já foi dito, né? Porque se fala muito em amor por aí, né? E não está errado em falar sobre amor, mas a gente Essa é a não motivação, pode, nós estudamos isso aqui. a gente não pode levantar a bandeira do amor e baixar a bandeira da verdade, que é a palavra do Senhor. Por outro lado, quando você levanta a bandeira da palavra, da verdade, em detrimento do amor, você está usando a palavra de forma equivocada, né? Em vez de ser para abençoar, é para prejudicar, para machucar. Então, é imprescindível esse equilíbrio. Está escrito aqui: o amor sem a verdade é cego e a verdade sem amor é infrutífera. E Pastor. para ilustrar essa frase que você leu, pense num carro e o motorista. O motorista precisa, como se chama em português, aquele que toma o Volante. o volante. Precisa o volante, mas também precisa o acelerador, como dizem? Sim. Acelerador. Ok. Se você tem só o volante indica a direção. Você pode marcar o rumo correto, mas se você não tem o acelerador, você vai ficar parado. Se você tem só acelerador, mas não tem o volante, você vai mover, mas com qualquer rumbo e pode terminar em qualquer parte. Então, o volante é a verdade, é a palavra que marca o rumo. O acelerador é o amor, que dá a força e move todo o corpo de Cristo. E você precisa as duas coisas. Pode repetir aquela frase: a verdade sem amor? O amor sem a verdade é cego, e a verdade sem amor é infrutífera. Infrutífera. É a mesma coisa. Eu acho que com essa ilustração pode ajudar a compreender. Quem ama não é omisso. Né? Se você ama, você é capaz de falar a verdade com amor. Você não é omisso. O que o senhor acabou de dizer está aqui, inclusive, no texto de Atos, capítulo 2, verso 42, falando a respeito da igreja apostólica: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, eles estavam firmes na palavra, na doutrina, na verdade, mas também na comunhão, no amor. Muito bom. Equilíbrio entre as duas coisas. Muito boa lembrança. Vamos um pouquinho adiante, um grande obstáculo para a nossa unidade. O texto é Mateus capítulo 7, 1 a 5, um texto que creio que a gente poderia ler. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, estou lendo Mateus 7, 1 a 5, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós temos aqui obstáculos para A verdade. A unidade. A unidade. É verdade. A unidade. Eu até anotei aqui agora, me veio à mente: a língua não pode ser maior do que o coração. Né? Alguns são pesados na língua, né? E acabam trazendo a desunidade
plantando, semeando a discórdia, né? Através de acusações, de insinuações. Né? Me lembrei de uma vez, um sepultamento de uma senhora da igreja, né? Estava assim próximo ao caixão e o irmão da igreja, ele estava ao meu lado, ele falou assim comigo em tom de brincadeira, ele disse: pastor, na verdade o ideal seria para essa senhora 2 caixões, né? Eu disse: como assim? Ele disse: um para ela e outro para a língua dela. E na hora me subiu assim um fogo e eu disse: então o ideal seriam 3, um para ela, outro para a língua dela e outro para a sua língua. Ele era meu amigo, né? E não levou a mal, mas entendeu o recado. Mas não esqueceu, né, pastor? Quer dizer, não há nada de legal em você criticar o fofoqueiro se você próprio também está criticando, você também é crítico, né? Então... A crítica, ela precisa de uma combustão que a alimente, um combustível que alimente. É um indivíduo que ele tem, né, talvez a tendência pecaminosa de criticar, de, né, falar uma fofoca, ele precisa de... E aí eu também faço a reflexão que, será que às vezes a gente não acaba sendo combustível quando a gente também dá ouvidos? Será que a gente não deveria ser verdadeiro aqui, dizer, interromper, Ainda né? que com amor, né? Ainda com amor. Talvez eu não tenha sido tão amoroso, mas como eu disse, eu tinha verdade intimidade, com ele, né, pastor? foi em tom de brincadeira. Existe aquele, no norte e nordeste se usa muito uma palavra enrustido, né? Escondido, né? É uma expressão muito usada no norte e nordeste Esses do são os Brasil. mais perigosos. São os mais perigosos. É interessante que muitos não têm coragem de levar avante, mas eles procuram aqueles que fazem, né? Isso. Ele conta para alguém que gosta de espalhar a maledicência, pronto, a vida de uma pessoa está arruinada, acabada. Porque por mais que se prove ao contrário, aqueles que se alimentam da fofoca sempre vão alimentar essa dúvida, sempre. Pastor, eu queria fundamentar isso em 2 textos, podemos lê-los? Alguém pega aí Provérbios 16, 28, eu vou ler Levíticos 19, 16. Provérbios 16, 28. Ah, tá. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Provérbios 26, 28. 16, 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os melhores amigos. Uau. Terrível, né? De extrema reflexão para a gente. Em contrapartida, Jesus disse assim, Mateus 5, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, de fato, eles unem, né? Eles procuram pacificar, enquanto que, lamentavelmente, alguns fazem essa obra que é exatamente contrária à vontade de Deus, né? Enquanto os pacificadores são filhos de Deus, os fofoqueiros, encrenqueiros poderiam ser chamados de filhos do diabo. E isso nenhum de nós deve viver. Exatamente. Eu ouvi uma história de um filho que escreveu para o pai pedindo dinheiro. E o pai ficou irado com aquilo, né? E começou a dizer ali para a mãe, o que ele está pensando? Que eu sou um menino, eu trabalho para ele, que mandou uma carta aqui dizendo, papai, manda dinheiro. E a esposa, calma, meu filho, não, mas isso é um absurdo, uma coisa dessa. Aí a mãe disse assim, me deixa ler a carta, por favor. Aí a mãe pegou a carta e disse assim, filho, ele não escreveu isso. Não, escreveu, está aqui, papai, manda dinheiro. Não, ele não falou assim. Eu vou ler para você como foi. Aí ela pegou a carta assim, ele disse assim, papai, manda dinheiro. É diferente, né? Pacificando, né? Minimizando. Tem gente que coloca a lenha na fogueira. Né? Muito bom. Eu quero sublinhar uma frase que está no nosso guia: criticar produz falsa sensação de superioridade. Achei essa frase aqui muito reflexiva. O desejo de por instantes se engrandecer e aí você coloca o outro no patamar inferior. Aquela ideia de que o erro que ele tem, eu não tenho. Então, eu sou melhor que ele. Exatamente. Dá essa sensação. Exatamente. No intervalo, o senhor tinha citado, pastor Gilson, os 3 aspectos que estão... Ah, sim. O senhor gostaria de considerar para a gente? O pastor Carlos colocou aqui no guia de estudos, achei muito bom.
Ele disse que às vezes é necessário falar a respeito de outra pessoa, né? E quando isso de fato for necessário, há 3 perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. A primeira, o que vou dizer é verdade? Segundo, o que vou dizer é edificante? E terceiro, é possível dizer isso de maneira amorosa? Imagine se todos nós cristãos seguirmos esses 3 conselhos aqui. Quantos problemas serão evitados? Acabou o tempo, Exatamente. pastor? Temos aí? Temos um aspecto mais para considerar, que é o que fazer com aqueles que, quando há um erro, quando há uma discórdia, o que fazer. Mas o senhor quer fazer uma observação? Não, acho que paralelo a isso, a gente já ouviu muitas vezes, para a palavra ter algum efeito, é necessário que a pessoa que fale seja a pessoa certa. Tem que falar também para a pessoa certa. Isso. Tem que falar da forma correta, Isso. certa e na hora certa. Senão a verdade perde seu efeito. Né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. Muito bom. Agora, quando acontece uma situação de equívoco, como de discórdia, como restaurar, como administrar o problema. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 5, 23 e 24, é isso? É isso? Mateus capítulo... Não, desculpe, Mateus capítulo 18 é o texto que eu quero considerar. Mateus capítulo 18, 15 a 18. Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma contigo 1 ou 2 pessoas. Se ele não atender, verso 17, diz-o à igreja. A gente faz o contrário. A gente primeiro diz à igreja. Né? A gente conta. E às vezes... E quando diz a igreja, não é para a igreja apelar para que haja uma mudança. Geralmente, esse dizer à igreja aí é no sentido de que a igreja condene, de que a igreja discipline, né? Felizmente. Aqui entra o processo da necessidade da reconciliação, né? Que exige humilde reconhecimento das nossas falhas. Humilde reconhecimento das nossas falhas. Essa reconciliação é entregar-se, é reconhecer e aí restituir o que foi rompido. Pastor, o senhor quer considerar aqui algum aspecto da intenção ao produzir do autor dessa lição, pastor? Eu acho que hemos analizado o principal. Basicamente, Cristo quer ter um corpo, a igreja que é seu corpo. E assim como cada um de nós ama a sua esposa, Cristo ama a sua igreja, que é sua esposa, e nós cuidamos a nossas esposas, Cristo cuida a sua esposa. E se alguém vem e fala mal de minha esposa, eu vou a defender a minha esposa à morte. Cristo defende a sua esposa. Así que qualquer que fala contra a igreja ou contra algum membro da igreja, em realidade está ofendiendo a Cristo, porque Cristo dice, cuidado, estás falando contra minha esposa, que eu amo e tenho o maior interesse nela. Assim, que Deus nos ajude a buscar a unidade, buscando a Cristo. Se eu amo a Cristo e lembro que Cristo ama a esse irmão da igreja também, eu vou a buscar unidade com esse irmão. Amém. Bela reflexão, pastor. Quando nós ofendemos alguém, quando nós criticamos alguém, estamos criticando, ofendendo a Cristo. Seja a igreja como instituição, seja alguém que faça parte dela. Pastor, o senhor pode orar para a gente, agradecendo ao Senhor por esses momentos? Santíssimo Deus e Pai nosso, te pedimos nesse momento que possamos ser agentes que levem a tua igreja à unidade. Amém. Que possamos ter a maior consideração por aquela que é a esposa de Cristo. Amém. Permanece conosco, por Jesus. Amém. Amém.
Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu espero que você esteja disposto a fazer parte de uma comunidade religiosa que tenha como base a palavra de Deus. E se você é membro de uma comunidade, de uma igreja, que você seja um instrumento para agregar. Se possível, tenha paz com todos, que você procure a unidade. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.